Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos iniciando o segundo trimestre de 2020. O tema que nós vamos estudar durante esses 3 meses é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Seja bem-vindo e nós vamos assim estudarmos com muita alegria, com muita paz no coração, mesmo vivendo em um mundo conturbado e atribulado, mas nós aqui estamos para meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus, que nos tem dado forças, que nos tem dado um consolo, que nos tem dado graça para assim permanecermos sempre esperando no Senhor. Se você ainda não é subscrito no meu canal, subscreva no meu canal, visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos, você tem também uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Sabe aquelas canções que nós cantamos antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical? Você tem também lá no nosso site. Você tem tanto a música quanto a letra. Também nós temos no site esses slides que você vai vendo ao fundo para que você possa baixar no seu computador, no seu tablet, no seu telefone e assim você possa desfrutar ainda mais da palavra de Deus. Nós também queremos apresentar um material de pesquisa que nós procuramos pesquisar, que nós fazemos a pesquisa e assim nós desenvolvemos esta aula. Nós procuramos e pesquisamos o livro de Ibadé, a Bíblia Sagrada, e também nós estudamos esse livro aqui, que é um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Paulo, o maior líder do cristianismo. Maravilhoso este livro, e também algumas pesquisas que nós fazemos com os nossos amigos da internet. Seja bem-vindo, vamos apreciar aqui o estudo da palavra do Senhor. Então, o texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 1 e o versículo de número 2 diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Lembrando que nós vamos estudar nesses 3 meses a epístola de Paulo aos Efésios, ou a carta de Paulo aos Efésios. De dentro desta carta, então, foi extraído as 13 lições que nós vamos estudar durante esses 3 meses. O certo é que quando nós terminarmos o trimestre, você terá então um conhecimento básico e quem sabe um conhecimento um pouco mais avançado desta epístola e também conhecendo um pouco mais o apóstolo Paulo. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 2 e também Atos 19, versículos de 1 a 7. Você pode ler esse texto sagrado para que você possa entender melhor a lição.
A introdução da nossa lição está na carta de Paulo aos Efésios, que nós vamos estudar. Mas nós vamos ter um pouco de conhecimento na nossa introdução, um resumo da vida de quem era Paulo. Paulo era judeu de nascimento, quando esteve na prisão em Jerusalém. Teve a oportunidade de se defender diante de uma multidão que pedia a sua morte. Ou seja, Paulo era judeu, esteve preso, e quando ele esteve preso em Jerusalém, ele teve esta oportunidade, a oportunidade de se defender diante de uma multidão que queriam a morte de Paulo. Isto está em Atos 22:3, que diz assim: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Paulo está aqui se defendendo. Também Atos 22, então nós vemos como que o povo queria a morte de Paulo. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo: tira da terra esse tal homem, porque não convém que viva. Paulo foi criado por seus pais dentro da fé judaica. Nasceu em Tarso da Cilícia e foi circuncidado ao 8º dia. Desde jovem, Paulo se destacou no judaísmo. Veja que em Filipenses capítulo 3, o versículo de número 5, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei ele foi, diz ele, fui fariseu. Em Gálatas 1:14 ele ainda diz: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Ou seja, ele tinha tanta dedicação ao estudo, à religião a qual pertencia, que ele era melhor do que aqueles que estavam junto com ele aprendendo sobre o judaísmo. E diz ele aqui: sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Na cidade de Davi, Paulo foi instruído pelo maior e mais ilustre rabino daquela época, por nome Gamaliel. Com ele, ou seja, Paulo aprendeu com Gamaliel, ele avançou os seus conhecimentos da lei e também das tradições judaicas. Atos 22:3 ele diz: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, aos pés de Gamaliel, fui instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Continuando sobre quem era Paulo, o conhecimento de Paulo ultrapassava o campo religioso. Ele falava vários idiomas e não só conhecia, como podia citar vários pensadores e também filósofos de seu tempo, ou de todos os tempos. Paulo, ele citava esses filósofos. Na capital intelectual do mundo, ele não hesitou ao citar alguns poetas atenienses. Quando ele pregou no Areópago, em Atos capítulo 17, o versículo 28, ele diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Ou seja, ele disse aqui nesta frase o que disse os poetas, o que disseram os filósofos da época, da mesma época. Ele diz assim: pois somos também sua geração, ou seja, nós somos dessa mesma geração.
da geração desses filósofos, da geração desses poetas. Então, Paulo aqui, ele cita alguns poetas atenienses. Quando escreveu a Tito, na ilha de Creta, Paulo citou uma frase que tinha dito Epímenes, um filósofo cretense do século VI antes de Cristo. Tito capítulo 1, versículo 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Festo se curvou diante da sabedoria e da intelectualidade de Paulo, quando ele disse assim: homem de muitas letras, Atos 26, 24, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. O apóstolo Pedro também fez referência ao apóstolo Paulo, ou seja, fez referência à sabedoria de Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 15 e 16. Ele disse assim: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, nós vemos aqui que Paulo realmente ultrapassava o campo religioso, sabia vários idiomas, citava filósofos e pregava, dava testemunho, falava de Jesus Cristo sem nenhum problema para qualquer pessoa, sem importar o nível de intelectualidade, o nível de sabedoria. Paulo, ele sempre estava falando sem importar para quem. Era um homem, realmente foi um homem capacitado e muito preparado. Mas ainda, quem era Paulo? Paulo era fariseu, a seita mais rigorosa dos judeus. Era um grupo, os fariseus eram um grupo religioso, o grupo mais ortodoxo de Israel. Eles eram contrários aos saduceus. Os fariseus eram contrários aos saduceus, que eram uma outra seita do tempo de Cristo, que também perseguia Jesus. E eles também negavam a ressurreição e a existência dos anjos. Em Filipenses 3 e 5, Paulo disse: quanto à lei, eu era fariseu. Em Atos 26, e o versículo 5, diante do rei Agripa na Cesareia, Paulo disse: porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa de nossa religião. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 14, ele ainda continua dizendo: extremamente zeloso da tradição de seus pais. E conforme Filipenses 3 e 6, ele disse que perseguia a igreja por zelo e justiça segundo a lei. Paulo era membro e o maior embaixador do Sinédrio Judaico. E o Sinédrio Judaico era o maior concílio dos judeus, é onde eles se reuniam em maior número. O concílio era formado por 70 homens experientes, e esses homens eles julgavam a vida religiosa do povo judeu. Paulo era respeitado por ser membro do Sinédrio, também era respeitado por seu conhecimento que ele tinha tanto na área secular quanto na área religiosa, e também por ser zeloso conforme a lei, ou seja, ele
zelava, ele tinha zelo de Deus, baseado sempre na lei. Mesmo filho de judeus, Paulo era cidadão romano, nascido em Tarso da Cilícia, era cidadão romano por direito. Ele não tinha a credencial que Paulo tinha, não era comprada, e ele pôde dizer isto. E vindo, Atos 22, 27 e 28, e vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. Aí o tribuno vai responder: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei também esse mesmo direito que você tem. Aí Paulo disse para ele: mas eu sou de nascimento, ou seja, eu sou cidadão romano de nascimento. Paulo foi zeloso da lei, sem entendimento. Ele tinha zelo da lei, mas ele não tinha o entendimento da graça, não conhecia a graça. E ele tornou-se perseguidor da igreja. Mas quando ele encontrou o dono da igreja, quando ele encontrou-se com Jesus Cristo no caminho de Damasco, quando Paulo perseguia a igreja e passou pelo caminho de Damasco, ele então teve um encontro com Jesus. E após aquele encontro, ele passou, ao invés de ser zeloso da lei, agora ele era zeloso da graça. E por esta graça, por este evangelho, da qual ele agora tinha zelo, Paulo entregou a sua vida. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Que zelo sem entendimento pode levar o homem ao inferno. Então nós podemos ser zeloso das coisas de Deus. Devemos ser zeloso daquilo que Deus quer, conforme Deus quer que nós sejamos. Há pessoas que são zelosas em praticar o pecado, mas não são zelosos a Deus. E aí essas pessoas... Então, um zelo sem entendimento pode levar o homem ao inferno. Mesmo sendo zeloso das coisas de Deus, as pessoas sem entendimento acabam entrando por caminhos que não levam a Deus, não é? Paulo começou seu ministério dando testemunho de sua conversão a Cristo em Damasco. Depois, então, ou seja, em Damasco, ele começou então a pregar o evangelho. Foi onde ele deu o testemunho da sua conversão. Depois ele foi para Jerusalém. E depois de Jerusalém, Paulo foi para Tarsis, onde ele nasceu. Lá ele ficou aproximadamente 14 anos, até que Barnabé foi dirigir uma igreja em Antioquia. Passado algum tempo, Barnabé então foi buscar Paulo lá em Tarsis para ajudar ele a pastorear a igreja de Antioquia. E quando em uma reunião de oração e jejum, no capítulo 13 de Atos, versículos de 1 a 3, o Espírito Santo então vai usar um homem daquele, um profeta de Deus, e naquele momento o Espírito Santo separa Paulo para a obra a qual Jesus o havia chamado. Então os líderes da igreja se reuniram e enviaram Barnabé e Saulo, ou Barnabé e Paulo, para uma obra missionária. O apóstolo Paulo fez 4 viagens missionárias, e nessas 4 viagens que ele fez, ele evangelizou, ele fundou igrejas em maior parte da terra, onde ele passava, onde ele podia fundar as igrejas. Paulo ia fundando igrejas, colocando obreiros para dirigir as congregações, e nessas 4 viagens missionárias que ele fez, ele conseguiu evangelizar quase toda a terra daquela época, quase todas
as nações, as pessoas, ou seja, quase todas as pessoas daquela época. Até hoje, desfrutamos das suas gloriosas epístolas, porque ele escrevia cartas quando ele estava em uma congregação, quando ele estava em uma igreja, enfim, ele sempre foi escrevendo as cartas, e nós temos hoje essas 13 cartas que ele escreveu. Essas 13 cartas, elas eram ensinadas nas congregações, e dessas 13, nós desfrutamos dela até os dias de hoje. Como nós vamos começar então a estudar a esta carta, a epístola que Paulo escreveu então aos Efésios. Então vamos lá iniciar então o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. O primeiro tópico da nossa lição, ele traz aí autoria e data. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo quando ele estava preso, provavelmente em Roma, no ano 72 depois de Cristo. Efésios capítulo 3, o versículo 1, ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então comprova que Paulo mesmo escreveu esta carta. Essa epístola, ela destaca-se por ser escrita não só unicamente à igreja de Éfeso, mas a todas as igrejas sob a liderança de Paulo e a todas as igrejas existentes no mundo de hoje, em todo o tempo. Parece que esta carta foi escrita após ele ter escrito também a carta aos Colossenses. Primeiro, por quê? Porque as duas tinham uma afinidade, ou seja, elas eram semelhantes com a mesma, e segundo, por ter sido entregue pelo mesmo mensageiro, cooperador de Paulo, Tíquico. Tíquico, ele era... Veja que quando ele escreve aos Colossenses, do capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz assim: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Colossenses 4, 7 e 8. Também Efésios capítulo 6, e o versículo de número 21, ele diz assim: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo. O que eu faço, Tíquico vai vos informar. Isso quando ele escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 21. O caráter universal desta carta é percebido pelo plano de salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo e que alcança toda a criatura humana, independente de raça, independente de cor, independente de nação. Esse plano não discrimina judeu nem gentio, deixando aberto para todos a porta da graça. Então, o plano de salvação proposto por Deus, conforme esta carta aos Efésios, esse plano ele alcança todo mundo, todas as pessoas, em todos os lugares, e mostra que a porta da graça está aberta para todos aqueles que quiserem entrar. O primeiro tópico da nossa lição, ainda autoria e data, duas vezes nesta epístola, conforme a autoria de Paulo e o estilo da carta semelhante à carta aos Colossenses, onde primeiro se expõe as verdades doutrinárias que era um costume do apóstolo fazer isso. Efésios 1, 1 e 1.
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E Efésios 3:1, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Há evidências externas também, citada por Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Hermes, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Irineu, Hipólito e outros. Nenhum desses teve dúvidas a respeito da autenticidade da epístola e que Paulo fosse o seu autor. Paulo ficou em Éfeso na sua segunda viagem missionária e prometeu voltar, ou seja, ele ficou em Éfeso. Ao sair de Éfeso, porque ele tinha compromissos em Corinto, então quando ele sai de Éfeso, ele deixa Priscila, também deixa Áquila na cidade, então ele vai seguir, não para Corinto, mas ele vai seguir para Jerusalém, depois ele vai para Antioquia. Nesse tempo foi que então chega o Apolo, e ali, na ausência de Paulo, Apolo consegue desenvolver o seu ministério, também sob a orientação e sob os conselhos de Áquila e Priscila. Atos 18, 19 a 25, nos conta esta história. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, lá em Jerusalém, disputava com os judeus, e rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu dele, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E então Paulo vai partir de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia, e estando ali algum tempo, lembre que em Antioquia também tinha igreja, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Aí vai chegar o Apolo, que chega em Éfeso, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, mas ele conhecia somente o batismo de João. E aqui então vai entrar os ensinos de Áquila e Priscila ao Apolo. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele ficou 3 anos em Éfeso. 3 meses ele falou nas sinagogas deles e mais de 2 anos ele falou ousadamente em uma outra escola. Atos 19:1 diz: sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Atos 19:8 a 10 diz: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se enfurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou aos discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e gregos. Então esse foi o ministério de Paulo em um tempo em Éfeso. O segundo tópico da nossa lição, nós vemos aqui a figura da cidade de Éfeso. Como era a cidade de Éfeso? Na época de Paulo, Éfeso era uma cidade muito rica, pois era uma cidade portuária da Ásia Menor,
tinha prédios públicos importantes, ginásios de esportes, lá também estava o templo da deusa Ártemis, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era uma fonte significativa de renda para a cidade de Éfeso. Éfeso tornou-se um importante centro da fé cristã, embora Paulo tenha escrito sua carta aos Efésios como uma carta circular. A carta que Paulo escreve aos Efésios era uma carta universal, uma carta circular, como nós já dizemos aqui, que serviu tanto para a igreja de Éfeso, como também para todas as igrejas que ele liderava, e também para todas as igrejas em todos os tempos, como está sendo útil nos dias de hoje para nós. Então, a cidade de Éfeso tornou-se um importante centro da fé cristã, embora Paulo tenha escrito a sua carta de uma forma circular. A igreja de Éfeso era um centro, foi um grande centro do ministério evangelístico do apóstolo Paulo. O apóstolo João também escreveu a essa igreja, no capítulo 2, versículo de 1 a 7, nós vemos lá então a mensagem de João, que ele recebeu de Jesus, e agora ele escreve esses 7 versículos dirigindo-se a Éfeso. E durante os primeiros séculos de nossa era, vários concílios eclesiásticos, várias reuniões aconteceram ali na cidade de Éfeso. A população de Éfeso do Novo Testamento é desconhecida, mas não há dúvida de que a cidade, na época, era uma cidade próspera e tinha muita gente. Era um centro de comércio, tinha lá várias religiões, suas ruínas oferecem um raro panorama de uma cidade antiga que foi também importante como a base da missão apostólica e do surgimento do cristianismo. Paulo evangelizou a cidade de Éfeso e seus arredores. Em Éfeso, Paulo discipulou, em Éfeso, Paulo batizou nas águas. Lá, ele conduziu 12 discípulos ao batismo com o Espírito Santo. Em Éfeso, a igreja crescia, a ponto de as pessoas traziam lenços, traziam aventais para que Paulo orasse naqueles lenços e eles então recebessem curas. Pela cidade de Éfeso passaram grandes líderes como o Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo também passou por lá. O apóstolo João se referiu à cidade de Éfeso. O bispo, segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou lá a igreja de Éfeso. Ele não só escreveu aqueles 7 versículos, mas também ele pôde estar lá liderando a igreja, isso conforme Irineu. O terceiro tópico da nossa lição: propósito e mensagem. Paulo tinha um propósito ao escrever esta carta. Agora, para quem Paulo escreveu? A que propósito Paulo escreveu? Para quem Paulo escreveu? Paulo escreve aos crentes de Éfeso, a todas as igrejas sob a sua liderança e a toda a igreja de Deus em todo o mundo, em todos os tempos. Paulo procura fortalecer a fé e os alicerces espirituais dos leitores desta carta, quando ele revela a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo, a igreja e a cada crente. O primeiro tema da epístola aos Efésios é como somos redimidos por Deus. Teologicamente, nós encontramos um tema na carta de Paulo aos Efésios: como somos redimidos por Deus. O outro tema está
Esse tema está nos capítulos de 1 a 3. O segundo tema está nos capítulos de 4 a 6. Como nós, os redimidos de Cristo, devemos viver. Ou seja, no primeiro tema, como somos redimidos por Deus. No segundo tema, como que os redimidos devem viver. A visão panorâmica da carta aos Efésios. Então nós temos uma visão geral desta carta. Nos capítulos de 1 a 3, Paulo esclarece a redenção pela graça mediante a fé. Deus nos reconcilia consigo mesmo. Deus nos torna-se os homens reconciliáveis uns aos outros, aqueles que vão sendo salvos. E em Cristo, Deus nos une em um só corpo. E neste um só corpo, então, é formada a igreja. Os capítulos de 4 a 6 são instruções práticas para a igreja, ou seja, como a igreja deve viver depois que tem o conhecimento de Cristo, confirmando quanto a redenção em Cristo depende de nossa vida individual e coletiva. Das 35 diretrizes dadas em Efésios, sobre como os salvos devem viver, nós podemos destacar 3. Primeira, os crentes são chamados a uma nova vida de pureza e separação do mundo. Então, na primeira tese, os crentes são chamados a uma nova vida de pureza e separação do mundo, separação do pecado. Na segunda tese destacada entre as 35, o crente é chamado a um novo modo de viver nos relacionamentos familiares e vocacionais. Então, todo crente é chamado a viver nos relacionamentos familiares, com a sua família, e vocacionais, ou seja, na igreja. E, finalmente, a terceira tese, o crente é chamado a manter-se firme contra as astutas ciladas do diabo e as terríveis hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos aqui também na carta aos Efésios 5 características especiais da epístola aos Efésios. Primeira, enquanto o apóstolo escrevia a carta aos Efésios, Paulo então vai parar. Ele para 2 vezes para fazer orações. Ele faz 2 orações. A primeira oração está no capítulo 1, versículos de 15 a 23. Nessa oração, ele pede sabedoria, ele pede revelação do conhecimento de Deus. E nós aprendemos muito com isto, que nós devemos ler a Bíblia com oração. Quando nós lemos a Bíblia com oração, nós entendemos melhor a palavra de Deus. A segunda oração, a qual o apóstolo Paulo está no capítulo 3, versículos 14 a 21. Nesta oração, aí ele vai rogar pelos crentes, ele vai orar pelos crentes de Éfeso. Ele pede nesta oração para Deus, e com certeza em nome de Jesus, que os crentes conheçam o amor, o poder e a glória de Deus. Então, nessa oração, ele ora pedindo que os crentes de Éfeso conheçam o amor de Deus, conheçam o poder de Deus e conheçam a glória de Deus. Veja que ele faz pedindo revelação, pedindo sabedoria, e na outra ele faz uma intercessão pelo povo. Na segunda característica, toda a bênção espiritual e todo o assunto prático da vida relaciona-se com o estar em Cristo.
É uma outra característica, estar em Cristo. Na terceira, Efésios descreve, ou seja, a carta que Paulo escreve aos Efésios, descreve o propósito, o alvo eterno de Deus para a igreja. Deus, ele tem um propósito para com a igreja dele, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que se convertem ao Senhor, aqueles que têm comunhão com Deus. Então, esta é a igreja de Jesus. A quarta característica, a Epístola aos Efésios descreve as muitas funções do Espírito Santo na vida cristã. Então, nós aprendemos na carta aos Efésios que há muitas funções. Essas funções são dadas pelo Espírito Santo à igreja do Senhor. Na quinta característica aos Efésios é comparada à carta que Paulo escreve antes da carta aos Efésios, Paulo escreve aos Colossenses. Nós vemos aqui que elas são semelhantes em seus conteúdos, mesmo tendo, ou seja, no mesmo tempo e mesmo escrita. O Cristo revelado na carta aos Efésios. Como é que esta carta revela Cristo? Então nós temos aqui no capítulo 1. No capítulo 1, Jesus é revelado em quem e por quem a história será definitivamente consumada. Efésios 1, 7 e também o versículo 10 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, no capítulo 1, ele é o Redentor em quem e por quem a história será definitivamente consumada. Também no capítulo 1, Cristo é revelado como o Senhor ressuscitado dos mortos e Rei que doou a sua vida para salvar a humanidade e edificar a igreja. Está escrito em Efésios capítulo 15, versículo 16 e também Efésios capítulo 1, versículos 19 a 23. O Cristo revelado na carta aos Efésios, no capítulo 2. Como que Cristo é revelado no capítulo 2? No capítulo 2, Jesus é o pacificador que reconciliou o homem com Deus, também tornando possível a reconciliação entre os homens. Então veja que Jesus reconciliou o homem com Deus, tornou possível a reconciliação dos homens uns com os outros. Efésios 2, 13 e 14, também Efésios 2, 16 a 18. Vamos ler aqui só Efésios 2, 13 e 14, que diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Nós estávamos longe de Deus, mas através de Cristo nós agora estamos perto. Jesus é quem fez isso, porque Ele é a nossa paz, diz o versículo 14, o qual de ambos os povos fez um. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, ou seja, Jesus, de ambos os povos, ele vai fazer um. Gentios e judeus podem se tornar um outro povo chamado igreja. Então, gentios e judeus,
os israelitas e os não israelitas que estão em Cristo Jesus, é formado um outro povo chamado de igreja. Foi isso que Jesus fez, ele vai tornar ambos os povos em um. O versículo 16 a 18 do capítulo 2 diz assim: pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longes e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Se você quiser se aproximar a cada dia mais de Deus, você precisa de Jesus. Quanto mais você dá lugar a Jesus na sua vida, mais você se aproxima de Deus, porque Jesus é que faz isso. Também no capítulo 2, ele é a principal pedra da esquina do seu novo templo. Qual que é o novo templo de Deus? O novo templo de Jesus, o novo templo do Espírito Santo? É a sua igreja individual, porque as 4 paredes, o templo, são apenas 4 paredes. Nós estamos aprendendo isso agora, no momento em que nós estamos vivendo, porque nós não podemos estar lá no templo, lá na congregação, onde nós chamamos de igreja. E agora nós estamos aprendendo que nós somos uma igreja, que eu sou uma igreja, que você é uma igreja. Então a sua igreja individual, onde ele habita. Efésios 2, 19 a 22 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Quem ensina isso? Os apóstolos, os profetas, os ministros do evangelho. Quem ensina isso? Os doutores que Jesus preparou para nós, para nos ensinar a palavra de Deus, os mestres que nos ensinam a palavra de Deus. Então, sobre esse fundamento, ele nos ensina que Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. No capítulo 3, ele é o tesouro em que são encontradas as riquezas incompreensíveis e indestrutíveis da vida. Efésios capítulo 3 e o versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis, inescrutáveis de Cristo, né? Também no capítulo 3, ele é o que habita nos corações dos homens que se convertem a Cristo e se tornam santos pela fé, garantindo em cada vida o quê? O amor de Deus. Efésios 3, 17 a 19 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, qual seja o comprimento, qual seja a altura, qual seja a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. No capítulo 4, Jesus é o doador dos dons do ministério à sua igreja. Então Jesus, ele deu ministérios à igreja dele, para ensinar a igreja, para aconselhar a igreja, para orientar a igreja, para pastorear a igreja, enfim, aquele que desceu, diz Efésios 4, 10 a 12, Paulo disse: aquele que desceu
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Agora ele vai dizer assim, ó, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Uma coisa interessante é que Paulo estava escrevendo essa carta também ela é chamada da carta das prisões, porque Paulo aqui estava preso. O capítulo 4 também diz que ele é o vencedor que acabou com a capacidade do inferno de manter a humanidade presa no pecado. Então veja que Jesus é o vencedor. E Jesus, ele tirou os homens das garras de Satanás. Nós que servimos a Deus, que servimos a Cristo, que arrependidos dos nossos pecados, nós vivemos para o Senhor, nós estávamos presos, estávamos algemados, estávamos aprisionados no pecado, mas Jesus nos tirou as nossas algemas, nos tirou da prisão que nós vivíamos e agora nós somos livres para adorar a Deus, livres para glorificar a Deus, livres para servirmos a Deus. Efésios 4, 8 a 10, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também desceu. Antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E vamos concluindo aqui já no capítulo 5, e no capítulo 5, conforme a carta aos Efésios, Jesus ele é o marido modelo, dando-se em egoísmo dando-se sem egoísmo para adornar sua noiva, para adornar a igreja. Então, Jesus ele se entrega pela igreja. Assim também o marido, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como que o marido faz isso? Da mesma coisa, ele ama a esposa. E por amar a esposa, então ele se entrega a ela. Como Jesus também se entregou à igreja. E para adornar ela, veja aqui, Efésios 5, 25 diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os versículos 27 e 32 diz, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E concluindo o capítulo 5, versículo 32, diz, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. No capítulo 6, que é o último capítulo da carta aos Efésios, ele é o Senhor poderoso na batalha, o recurso de força para o seu povo, enquanto eles se armam para a batalha espiritual. Então Jesus, ele é poderoso na batalha, ele é o nosso recurso, ele é a nossa força. Se nós temos Jesus, nós temos forças para vencermos qualquer batalha espiritual. É o que está em Efésios 6, 10 a 12. No demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempo de batalha. Nós estamos em uma batalha. Essa batalha é tanto física quanto espiritual. E nós temos que ter Jesus na nossa vida. Não podemos abaixar a cabeça. Não podemos nos intimidar diante desta batalha. Precisamos vencer. E vencer e vencer. E para vencer essa batalha, o Senhor Jesus nos deu uma arma poderosa que é a oração e a fé. Quando nós oramos com fé, nós confiamos no Senhor que tudo vai passar, porque o Senhor Jesus nos dará vitória nesta batalha a qual nós estamos enfrentando nos dias atuais. Portanto, seja valente, seja forte na batalha, porque o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Onde quer que você esteja, nós estamos juntos nesta batalha, guerreando em oração e com fé e confiando no Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que vence as nossas guerras, que segura nas nossas mãos e nos dá a vitória. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família e até a próxima oportunidade, quando estaremos aqui na EBD, Escola Bíblica Dominical, nas nossas pré-aulas, onde nós podemos estudar juntos a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.